Olá, investidores, sejam bem-vindos a essa videoaula onde eu, Aliakim Pereira de Sá, analista de investimentos, quero explicar para vocês um pouco sobre suportes e resistências, por que funcionam de verdade, o que está por trás do conceito de suporte e resistência. Bem, eu escolhi um gráfico qualquer aqui para que a gente pudesse iniciar essa apresentação, né, dessa videoaula, mostrando para vocês que, independente do ativo, a gente vai sempre encontrar informações importantes embasadas nas informações de suporte e de resistência. O que é um suporte? Suporte é um lugar onde houve uma alta concentração de compradores, fazendo com que o preço parasse de cair naquela região e voltasse a subir por conta desse interesse comprador. Muitas vezes esse interesse comprador é tão forte que o mercado chega naquela região, toma choque e muito rapidamente o mercado já muda de direção, volta a subir e muitas vezes consegue até ir rapidamente para o topo anterior. O que é a resistência? É uma região onde houve alta concentração de vendedores, ou seja, muito interesse de venda, fazendo com que o mercado pare de subir e comece, a partir de então, a desenvolver uma movimentação de queda. Com base nisso, olhando para essa primeira estrutura gráfica, eu consigo destacar para vocês alguns pontos que foram importantíssimos, né? Por alguma razão aqui, a gente teve entrada de pressão vendedora. Então, esse é um nível que, ao longo do tempo, o mercado acabou registrando como um topo. E esse topo, no futuro, vai ser considerado uma região de resistência, porque a pressão vendedora que surgiu aqui motivou uma movimentação de queda, tirando o papel de um determinado patamar, ou seja, dos níveis aqui dos R$ 8,20, até ter uma correção para o patamar dos R$ 6,30, R$ 6,40. Olha a magnitude dessa movimentação de correção, bem significativa, correto? Olhando para o lado direito, a gente vai ver que quando o mercado vem testar de novo a mesma região de topo, percebam que agora o mercado não consegue mais romper o topo anterior com facilidade. Então, essa região de topo passou a ser uma região de resistência. E pelo conceito, essa resistência ela é importante e o mercado só deve ganhar mais alvo na subida se ele conseguir romper essa região de resistência. E o que a gente pode observar é que no futuro, todas as vezes que o mercado veio testar esse patamar, ele teve dificuldade, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto que a gente destaca nesse gráfico, a região de resistência. Olhando para a parte inferior do gráfico, a gente vai encontrar pontos importantes que a gente pode chamar de suporte. Então, eu vou pegar, por exemplo, esse fundo que o mercado fez entre a região de médias. Coincidentemente, né, se eu traçar uma linha horizontal em relação a esse fundo, a gente vai ver que no futuro o mercado teve bastante suporte, né? Ou seja, no passado houve defesa, né, nessa faixa de preço compradora, no futuro olha como o mercado se comporta em relação a esse patamar. Então, esse tipo de informação, esses pontos gráficos são importantíssimos. São eles quem vão formar a estrutura de uma possível movimentação, de uma possível impulsão para os preços na compra e, claro, de uma possível pressão vendedora em uma região de venda. Com base nisso, a gente também consegue se apoiar em topos e fundos, ou seja, se a gente consegue denominar o que é um topo, o que é um fundo, imediatamente a gente detectou o que é um ponto de suporte, um ponto de resistência. E isso vai fazer com que no futuro a gente consiga mensurar o quão importante esse nível é. Uma vez que a gente tenha mais de um toque em um determinado nível de suporte, um determinado nível de resistência, essa região passa a ser ainda mais considerável. Ou seja, esse topo que eu destaquei para vocês lá do lado esquerdo com uma seta vermelha e depois salientei os pontos com setas em verde, é um ponto muito importante para esse ativo, Goal 4. Nós estamos falando de um ponto que foi construído há quase um ano atrás e o mercado segue respeitando essa região. A gente pode observar também que essa região de fundo, que a gente selecionou com um círculo em azul, também foi respeitada durante mais de uma vez. E aqui abre espaço para mostrar para vocês que um nível de suporte ele também pode virar resistência no futuro, né? Então a gente vê que quando o mercado perfura essa região de suporte, a próxima movimentação de correção
vem exatamente na mesma faixa onde houve briga. Isso mostra para a gente aonde há um alto conflito entre compradores e vendedores, uma região onde o mercado deve seguir brigando por um prazo mais longo. Quanto maior for o número de toques nesses níveis, mais importante será os níveis de suportes e resistências. Então é por isso que funciona, né? É porque a tradução do interesse comprador e de um interesse vendedor. Quando esse ponto é muito forte, o mercado no futuro costuma respeitar e respeitar bem. Eu vou colocar o dólar aqui, WDOZ18, que é o contrato atual, apenas a título de estudo para mostrar para vocês um pouco de suportes e resistências aí no gráfico do dólar. Aqui a gente já tem um exemplo muito claro, né? A gente tem um topo que aqui na frente o mercado não consegue romper de primeira, ou seja, uma região de resistência aqui, né? Ao mesmo ponto que aqui embaixo a gente tem um fundo onde eu posso colocar um X e se eu traçar uma linha horizontal, a gente vai ver que o mercado aqui na frente respeita essa região de fundo. Com base nisso, eu também consigo fazer uma observação importantíssima para o operacional de vocês. Sempre que vocês forem trabalhar um rompimento de uma resistência ou rompimento de um suporte, é importantíssimo que você tenha o gerenciamento de risco mais rigoroso possível, porque se o mercado não conseguir evoluir, você possivelmente ficou comprado num rompimento falso de topo, ou seja, você está numa região de topo comprado, o que é muito ruim tecnicamente falando, pensando no médio e longo prazo, e o rompimento do fundo a mesma coisa. Se você está vendendo e o mercado não evolui, significa um risco alto de você ter um rompimento falso de fundo e ficar pendurado em uma venda lá em uma região pouco interessante. Eu vou tomar a liberdade aqui de esticar essa linha, né, de suporte aqui e mostrar para vocês que o mercado aqui na frente ele também briga muito com essa mesma faixa de preço. Então, no mercado a gente tem esse tipo de informação. Muitas vezes essas informações vão coincidir com outras informações, ou seja, médias móveis, retrações, linhas de tendência, e isso vai fortalecendo cada vez mais esses pontos gráficos. Dessa forma, eu concluo que os níveis de topo e fundo, ou seja, suportes e resistências, são a nossa base mais importante da análise. É importantíssimo que você, se posicionando em uma compra, deixe seus stops abaixo de um nível importante onde houve defesa compradora, tentando se beneficiar desse nível importante. Quando você faça uma venda, que você consiga deixar o seu stop acima da região de topo, saindo fora dessa região de briga, potencializando o seu stop e maximizando a chance de você permanecer posicionado em uma região importante, ok? Espero que vocês tenham gostado. Para quem quiser acompanhar as minhas operações, as minhas recomendações, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, lembrando que o acesso é 100% gratuito através desse link. As minhas salas, a área logada de cliente, para que você possa ter acesso a relatórios, entre outras informações que são 100% gratuitas, como, por exemplo, receber as recomendações de swing trade pelo app do celular. Um grande abraço especial do Kim. Nos encontramos na próxima videoaula. Se inscreva no canal que em breve tem mais novidade para vocês aí.